Eu vou começar usando 2 caixas de leite. Limpei bem as caixas e vou recortar. Para limpar estas caixas, eu normalmente lavo com uma buchinha e detergente primeiro, deixo secar no sol e depois ainda passo um pouquinho de vinagre ou um pouquinho de álcool. Começo recortando o fundo e depois eu retiro a parte da frente. E aqui eu tiro bem certinho essa parte porque eu vou utilizar para fazer as laterais da caixa. E recortei esta parte aqui que é o fundo da caixa e vou ficar com ela assim. E a parte de cima da caixa eu não vou recortar, apenas vou dar 2 cortes aqui. E fiz a mesma coisa para a outra caixa. E agora eu vou unir as duas aqui nesta parte que eu recortei, ficando as 2 abinhas nas laterais. E para unir eu usei fita crepe. O que eu gosto de fazer nesta parte é pegar a parte de trás da tesoura e passar bem nas dobras para ajudar a vincar para poder fazer o formato da caixa. E antes de montar a caixa eu vou encapá-la. Na parte de dentro eu vou utilizar TNT, que é muito mais barato e fica um trabalho perfeito. E por fora eu vou utilizar uma tricoline que eu paguei R$9 o metro. Primeiro eu começo encapando a parte de dentro e vou encapar utilizando cola branca. Recorto novamente aqui nestas partes que eu já tinha recortado na caixa para poder fazer a dobra para montar a caixinha. E com a cola quente eu monto a caixa. Próximo passo é fazer os acabamentos da parte de fora. Primeiro vamos começar aqui com essas laterais menores. Como ficou aqui esse espaço aberto, peguei um pedaço de caixa de leite e vou encapar. Encapei a parte de dentro com o TNT amarelo, como eu mostro aí para vocês. E a parte de fora eu vou encapar com o tecido colorido. Só que para encapar aqui eu vou fazer assim. Primeiro eu fiz uma barrinha na parte de cima, passei cola para ficar aqui já com o acabamento nesta parte de cima. E deixei sobrando uma parte para os lados e para baixo. Nas 2 partes de baixo nós vamos recortar esse biquinho deixando assim. E aqui na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu começo a colar com cola quente a parte da caixa de leite. E agora essas abinhas com a cola branca eu vou colar na caixa. Com as 2 laterais prontinhas, vamos fazer esta parte de fora. Para isso eu vou recortar 2 caixas de leite e retirei as 2 laterais, deixando elas assim. Agora vou uni-las novamente com fita crepe e a ideia aqui é você colocar a sua outra caixinha por cima desta e encaixar certinho. E aqui nós vamos encapar apenas a parte de fora. E agora é só colar. Aqui você pode colar tanto com a cola quente como a cola branca. E olha que gracinha que ficou uma fofura. Eu vou usar esta rendinha para fazer um acabamento, mas o acabamento já estava tão bonito que eu nem sei se precisava mesmo desse acabamento. O que vocês acham? Com renda ou sem renda? E olha que gracinha que ficou essa caixa organizadora para você colocar dentro da sua gaveta, bem bonitinha, é fácil de fazer e fica bem barato. Eu usei um rolo de papelão e 2 tecidos diferentes. Primeiro eu medi a parte interna do rolo e depois eu recortei um pedaço do tecido pouco maior do tamanho do rolo e encapei a parte interna do rolo. E para isso eu utilizei cola branca normal. E o tecido ficou com sobras aqui no rolo. Depois fui fazendo uns cortes aqui no tecido e colando essas partes para dentro. Depois passei cola em toda a parte do tecido para ele ficar mais resistente e ficar impermeável. Em um papelão eu fiz um círculo do tamanho do rolo e fiz em 2 vezes. Um vai ser a parte de baixo do porta-joias e o outro vai ser a tampa. Depois é só encapar estes 2 círculos. Primeiro recortei um pedaço do tecido maior do que o círculo, passei a cola no papelão e depois coloquei o tecido por cima. Fui fazendo recortes, assim como eu mostro no vídeo, e fui colando para o outro lado do papelão. Eu recortei uma outra parte do tecido do mesmo tamanho do círculo e colei por cima. Esta vai ser a tampa e esta outra vai ser a parte de baixo. Emendei 2 tirinhas de papel sulfite uma na outra e cortei um pouquinho menor do que a largura do meu rolo. Esta tirinha de papel sulfite eu vou encapar com tecido.
E agora fica muito mais fácil de você encapar esta parte do rolo. Agora é só você colar o seu rolo no fundo do porta-joias. Aqui é muito importante você colocar fita crepe e deixar secar durante um tempinho. Na tampa, para fazer de puxador, eu coloquei essa borboleta que eu já ensinei aqui no canal, que é feita com um fio de arame e cola quente. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Eu acho que ficou muito fofinho, mas se você não tiver essa borboleta ou não conseguir fazer, você também pode colar uma pedrinha ou um pompom, colar aqui alguma coisa. Depois de bem seco, retire a fita crepe. E para dar o acabamento aqui nessas partes, eu colei essas pedrinhas. Eu colei ela assim douradinha, que é para combinar com o arame da borboleta. Acho que ficou bem legal. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, eu quero saber se vocês gostaram deste meu porta-joias. Eu vou usar esta caixa de papelão. Fiz marcações de 5 centímetros, risquei e depois recortei a caixa. Recortei usando um estilete, mas muito cuidado se você for criança. Uma dica é você colocar uma régua metálica e passar o estilete várias vezes. E vou retirar esta parte de cima, vou guardar porque eu vou usar uma parte só. E a parte de baixo ficou assim. Para encapar, eu vou utilizar esta sacola de TNT que é de uma loja que eu ganhei. Sabe quando você compra um sapato e vem uma sacola dentro da caixa para proteger o sapato? É esse tipo de sacola mesmo que você pode reaproveitar. Aí fiz uma marcação aqui de 13 centímetros. O tamanho dessa tira vai depender do tamanho da sua caixa, porque eu quero que esse tecido pegue um pouquinho na parte de baixo e ele vai parar aqui na parte de fora. E o meu deu 13 centímetros. Eu recortei 2 tiras para dar o tamanho certinho para passar em volta da caixa. E agora é só colar. E para colar eu vou deixar então 1 centímetro na parte de baixo e depois vou virar o tecido assim, ficando desse jeito. Eu comecei colando com cola branca porque eu achei mais fácil para posicionar o tecido corretamente. E depois do tecido já assim bem posicionado mais certinho, eu fui colando também em algumas partes com a cola quente. E encapadinha ficou assim, ficando 1 centímetro por dentro e aqui por fora deixei mais ou menos uns 3 centímetros. O próximo passo é recortar a alça da sacola, que eu vou utilizar também na caixinha. E colei a alça na lateral da caixa e colei até na parte de baixo da caixa para ela ficar mais resistente. E coladinha ela fica assim. E agora é só colar a outra do outro lado. E a minha caixa já vai pegando uma forma de uma cestinha. Olha que fofura que já está ficando. E agora é só começar a decorar a parte de fora. E aí vai depender da sua criatividade. Eu comecei colocando uma corda de sisal fininha em volta da caixa. E fui colando com a cola quente, dando várias voltas na caixa. Colei mais ou menos 3 centímetros da corda de sisal e depois decidi colar uma tira de mais ou menos 3 centímetros também do TNT rosa. Dei mais umas voltinhas com a corda de sisal em cima desse TNT só para dar o acabamento e cortei o sisal bem nesta parte. E depois decidi colocar mais uma parte de sisal, ficando assim intercalado, que eu gostei muito, achei muito bonito assim. E agora para fazer o fundo eu vou reaproveitar aquela parte que nós recortamos. Recortei essas 2 partes aqui para fazer o fundo. Colei essas 2 partes do papelão com uma fita crepe. E agora é só experimentar na caixa. E o tamanho deu certinho. E assim o próximo passo é encapar. Como o TNT é fininho, eu decidi primeiro encapar com papel branco e depois eu encapei com o TNT. E agora é só colocar aqui no fundo da caixinha, formando o fundo da cesta. E olha que linda que ficou a nossa caixa, que já virou uma cestinha. Você pode deixar assim ou pode continuar decorando. Eu vou continuar decorando. Nesta parte aqui do meio, aqui na parte rosa,
rosa, eu vou colar esta renda aqui mais clara. E eu colei também nas alças. Olha que gracinha que já ficou. Eu acho que deu aqui um tchan aqui na cestinha. E vocês, colocariam essa renda ou não? Deixem nos comentários. E eu também vou fazer um acabamento aqui nesta parte de cima. E para esse acabamento eu vou utilizar esta rendinha aqui. E com essa rendinha aqui passando em cima da alça, já vou conseguir o acabamento melhor aqui na renda que eu colei. Olha que lindo que fica esse acabamento. Eu acho que fica muito bonito. E aqui na parte de baixo, para dar o acabamento, eu colei um pedaço de TNT. E agora sim é que a minha cestinha está prontinha. E vocês, como é que decorariam a cestinha de vocês? E o legal dessa cestinha é que eu reutilizei uma caixa de papelão e também reutilizei aquela sacola que estava aqui jogada há um tempão aqui em casa. E se vocês quiserem mais vídeo reciclando esse tipo de sacola, deixe aqui nos comentários.